produção tem início a partir da aprovação do orçamento pelo cliente. É quando começa a primeira etapa do processo, a preparação da arte final. A arte final tanto pode ser trazida pelo cliente como elaborada pela própria estamparia. É preciso analisar bem a figura a ser reproduzida, porque a arte final tem que ser uma cópia do original que se deseja reproduzir. Para que a imagem seja gravada numa tela de silkscreen, antes é preciso gerar uma transparência, uma espécie de máscara. Esta máscara é que vai deixar na matriz as áreas livres por onde a tinta deve passar e formar a imagem que se deseja reproduzir. São 3 os processos para gerar uma transparência. O primeiro é o sistema fotográfico, que produz o chamado fotolito, um filme transparente de alto contraste. O outro é o sistema laser, que produz o chamado laser film. E o terceiro é feito à mão, com caneta nanquim e papel vegetal. Então, eu quero fazer uma observação rápida aqui em relação ao processo fotográfico, ao laser film e também ao desenho com a caneta nanquim no vegetal. O processo fotográfico é feito em birô, em empresas que trabalham com impressão de fotolitos de alta qualidade, alta resolução. Geralmente as impressões são feitas em um filme de poliéster. E é um processo um pouco mais caro, porém vale muito a pena, principalmente para serviços com tinta solvente, detalhes muito finos, trabalhos que têm imagens com partes muito delicadas e que exigem uma precisão ali no fotolito. Também tem uma qualidade, né, de preto muito boa, isso é importante. Porém, existem hoje, por exemplo, filmes que você pode utilizar para imprimir em impressoras a jato de tinta, utilizando-se a tinta corante ou a tinta pigmentada. Então, existem filmes que você compra, transparências, são filmes próprios para você utilizar em impressões. Você encontra isso no Mercado Livre, você encontra isso online, em locais diferentes, você encontra esse material para utilizar, para imprimir em impressoras a jato de tinta. E também você pode utilizar o vegetal 90 gramas, isso é vendido em impressoras a laser, até impressoras a laser menores. Então é possível fazer esse tipo de impressão. Claro que a laser ela pode distorcer, né, a arte, e isso pode dar problema na hora de encaixar as cores. Por isso que o ideal é ter uma impressora com jato de tinta, porque aí não danifica o filme, não distorce, porque a impressora a laser ela tem um calor, que esse calor acaba afetando a estabilidade do filme, do papel, da película. Então era essa observação que eu quero fazer, e também em relação ao desenho a nanquim no papel vegetal. Hoje, por exemplo, não há tanta necessidade, não, a não ser que a pessoa queira fazer uma arte, um trabalho artístico. Aí sim, acredito que seja necessário, ou talvez queira passar uma ideia de um traço mais espontâneo, e aí você pode fazer um desenho no vegetal, por exemplo, utilizando a caneta nanquim, utilizando o pincel e até mesmo utilizando marcadores permanentes, que existem marcadores hoje muito bons, com a cobertura que é muito boa. E essa cobertura ela acaba ajudando a corrigir certos erros, até mesmo de artes impressas em fotolitos, em películas. E isso é interessante, porque é possível fazer essa correção. Às vezes a impressão pode sofrer um arranhão, sofrer um dano ali, e você pode retocar com um marcador permanente, e isso ajuda a corrigir. Então era essa observação que eu queria fazer. Apesar de existir inúmeras possibilidades de imprimir e de fazer o fotolito, é importante sempre atentar para essa questão da arte final, se é uma cor, 2 cores, 3 cores. E no decorrer do vídeo aqui vamos estar falando um pouco mais sobre esses detalhes de arte final e do fotolito, e de como se faz essa separação das cores. A separação das cores que eu vou estar falando aqui é no computador, fazendo uso do programa gráfico para poder separar essas cores aqui. Então vamos em frente. O método fotográfico tem custo alto, geralmente incompatível com o trabalho inicial de uma estamparia. Já no sistema laser, a arte final sai em papel vegetal da própria impressora laser.
Mas para isso, se faz necessário o investimento em informática, ou então pode-se terceirizar o serviço. Nesse filme, você conhecerá maiores detalhes do processo a laser e sobre a utilização do computador para gerar uma arte final. Então, eu quero mostrar aqui o processo de separação das cores. Geralmente, o cliente ele traz uma arte ou ele pede uma arte. Aqui eu estou utilizando essa arte como exemplo, um escudo do Superman, que contém 3 cores. Podemos ver aqui um contorno, o vermelho e o amarelo. Então, às vezes, uma arte como essa, ela é fácil de você encontrar na internet, às vezes tem uma resolução boa e dá para fazer um trabalho de vetorização. E fica com uma boa qualidade de vetorização. Ó, né? Aqui ainda tem algumas coisinhas, mas isso não aparece não, na hora de impressão. Então o cliente traz essa arte e para fazer na serigrafia é preciso separar essas cores. É preciso separar o preto, o vermelho e o amarelo. Se fosse uma sublimação, por exemplo, não seria necessário. Bastava imprimir na impressora sublimática, com tinta sublimática, e bater, né? Imprimir e prensar na prensa térmica a estampa na camiseta branca, principalmente tecido sintético, porque a sublimação só utiliza tecidos sintéticos. Mas na serigrafia é preciso fazer a separação das cores. Então, é o que eu vou mostrar aqui. Quando o cliente não tem uma arte vetorial, aqui eu posso aqui separar. Ó, você vê que as partes estão separadas, porque eu já fiz essa vetorização. Você tem que fazer, quando o cliente não tem uma arte vetorial, é preciso que a empresa faça esse trabalho. Isso leva um tempo, algumas empresas cobram, outras não, depende de cada um. Então, nesse caso aqui, a arte precisa ser separada para a serigrafia. O que deve ser feito primeiramente? Aqui a arte final, eu já fiz a separação. Então eu fiz a separação do preto, do vermelho e do amarelo, certo? Aqui eu estou fazendo uma demonstração rápida, simplesmente para você entender como funciona o processo. Eu geralmente coloco o nome aqui da cor. Então quando isso é impresso, é possível, depois de impresso, encaixar essas marcas para poder fazer a impressão. E eu tenho um vídeo aí no canal, que é um vídeo bem antigo, de 2013, que eu mostro como faz isso no processo de serigrafia, como se faz a separação, ali, como se faz a centralização das cores na tela, para que você imprima e o resultado fique assim, ó. É um vídeo antigo, mas dá para entender ali. Inclusive eu vou estar postando outros materiais melhores para que você possa entender isso aqui. Então, o que acontece? Aqui eu fiz a separação, não vou mostrar o processo agora, para o vídeo não ficar tão longo. E você entende que existem as marcas de registro, né? Aqui, por exemplo. Geralmente, quando eu começo, eu vou copiar e colar aqui as marcas. Geralmente eu faço isso aqui. Eu pego a arte com as marcas de registro e do Ctrl C, Ctrl V e vou colando nas outras páginas aqui. E depois eu vou tirando, né? Por exemplo aqui, no caso, se eu quisesse separar o preto, vou dar um exemplo. Eu pintaria aqui de branco, e pintaria o amarelo de branco. Então já teria aqui a arte do preto pronta, tá? Um outro fator interessante aqui na questão da separação de cores para a serigrafia é isso aqui. Opa, vou deixar aqui as marcas de registro por enquanto. É isso aqui, gente, olha. Por exemplo, aqui no computador a arte está encaixada perfeitamente. Porém, o que acontece aqui? O encaixe está no limite. Aqui tem um limite aqui, ó. E às vezes quando se faz a revelação das telas, depois que você vai pintar a camiseta, fica assim, ó. Às vezes fica assim. O serígrafo faz a impressão e fica um pouco de branco aparecendo. Por quê? Porque muitas vezes é um desencaixe ali na chaveta, às vezes é a própria distorção do fotolito, aquilo que eu falei. Então, o que eu aconselho fazer para corrigir isso? Você pega, por exemplo, aqui o preto e coloca um contorno. Um contorno, a F12 aqui, de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros aqui, ó.
No caso aqui é 1 milímetro que eu estou utilizando como exemplo. Então, o que acontece? Eu separo aqui o preto, mas eu dou um contorno de 1 milímetro. Por quê? Vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar em cima aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. O preto acaba compensando uma possível falha, uma parte que pode ficar um pouco distorcido. Esse filete aqui de traço, ele consegue compensar e aí a arte fica completamente fechada, né? Aqui o preto fecha, tá bom? Eu gosto de fechar com preto porque o preto cobre todas as cores aqui, tá? Geralmente é assim que eu trabalho. Aqui no caso, então eu vou tirar aqui o Ctrl Z, eu vou deletar isso aqui. Então aqui a arte está no padrão normal e aqui está com contorno. Aqui o contorno fica preto, fica assim, um pouquinho mais largo, que é para compensar. E aí sim, depois que você faz a separação de cores, o ideal aqui é exportar em PDF e fazer a impressão no laser film. Eu já fiz no vegetal também, deu certo. Às vezes pode distorcer, tá? Também já fiz no papel comum, no papel sulfite 70 gramas, também deu certo. Quando é arte assim não tem tanto problema. O problema é quando é uma cromia, um trabalho que tem detalhes muito finos, aí pode haver um desencaixe, isso não dá um resultado final muito bom, tá? Mas as estampas para camisetas como essa aqui é tranquilo de fazer, tá? Então essa é uma dica aqui que eu estou dando, espero que você tenha entendido e vamos continuar. Caso a figura não necessite de muita definição, pode-se decompor as cores utilizando o papel vegetal e a caneta nanquim. O papel indicado para trabalhos em nanquim deve ter a espessura mínima de 90 gramas. Como o nanquim é uma tinta líquida, se o papel tiver uma gramatura mais fina, pode ficar enrugado quando molhado pela tinta e encolher quando a tinta secar. Na arte final, a imagem precisa ficar muito bem preenchida, que cada transparência precisa ter o nome de sua respectiva cor anotado, para depois facilitar sua localização. Com tinta de boa qualidade não será preciso se preocupar com o escurecimento da imagem, pois o nanquim propicia uma cobertura satisfatória, deixando a figura bem preenchida. É necessário também fazer uma tela específica para cada cor a ser impressa, à exceção da quadricromia, que faz a separação sempre em 4 cores, que são preto, magenta, ciano e amarelo. Decomposição de cores significa uma separação de cores. Cada parte da figura que corresponde a uma cor deve ficar separada das outras. Isso é necessário porque a impressão é realizada por etapas e as cores são impressas uma de cada vez. Se a figura a ser impressa é a logomarca de uma empresa e esta possuir 5 cores, então será necessário produzir uma matriz para cada cor e uma arte final para cada uma das 5 cores. O registro da estampa é outra medida fundamental na etapa da arte final. Este registro, ou marca de registro, é representado por 2 cruzes inseridas na mesma posição em todas as artes finais, em cada uma das cores. O registro tem a função de marcar a posição da estampa, evitando que uma ou mais cores fiquem descasadas em relação às demais. A utilização do computador para a produção da arte final torna o produto mais confiável e agiliza bastante essa etapa. Bom pessoal, aqui nós temos uma máquina com 3 teras, mas eu aconselho pelo menos 1 tera para você começar, 1,3 ou 1,5, mas que tenha 8 GB de memória. É fundamental também ter um scanner, uma multifuncional para você fazer o escaneamento de imagens e também fazer impressões, né? Não só de fotolitos, como também de artes, de amostra, de cores para o seu cliente, ok? Existem empresas especializadas em arte final que oferecem serviços de criação, impressão em papel vegetal, laser film e fotolitos. São chamados birô de editoração eletrônica, que geralmente fazem parte de gráficas e possuem tecnologia e equipamentos de alta qualidade. Saber trabalhar com um programa gráfico
com um aplicativo gráfico como o Photoshop, o Illustrator ou o CorelDRAW é fundamental para você desenvolver suas artes, criar suas artes e poder apresentar para os clientes. Eu acredito que isso é fundamental para quem trabalha com serigrafia. Nem todos vão entender de fazer uma arte final, de criar uma estampa no computador em um programa de edição gráfica, mas é fundamental você aprender, porque a partir do momento que você entende esse processo de vetorização, de separação de cores, você vai ter um ganho muito grande, porque geralmente as pessoas mandam fazer essas artes. E se você souber fazer a sua arte, você pode ir numa gráfica rápida, mandar imprimir seu fotolito, e isso vai facilitar muito. Nesse vídeo não vou apresentar o processo de separação de cores, e em outro vídeo eu vou apresentar completo o passo a passo de como separar uma cor, fazendo vetorização, construindo uma estampa do zero. Vai ter um vídeo aqui que eu vou mostrar desde o processo de vetorização até o processo de separação, de impressão completo, para você entender e saber. Eu vou estar falando sobre todos os detalhes. Então essa foi a parte de arte final.